Olá, viva a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para comemorar o Dia Mundial da Rádio, que se assinala todos os anos a dia 13 de fevereiro. Portanto, hoje estamos com o João Paulo, Anunciação, que é o nosso colaborador desta estação emissora, da Alternativa Rádio, e, para além disso, também assume aqui cargos de direção de coordenação de programação da Alternativa Rádio. João Paulo, como é que começou esta odisseia da rádio, este bichinho malandro que vive dentro de nós, que é o chamado bichinho da rádio? Não é o bichinho Olha, inteiro, mas é o bichinho da rádio. Sei que começou nos anos 80, não é? Já olha, só para trocámos começar, só para disso. começar já não é bicho nenhum, já é um vírus. É o vírus, Portanto, já. só para começar, só para meter os ouvintes à vontade. E Uhum, depois, isto começa nos anos 80, exatamente, lá para 1986. E começa, aliás, já repetimos esta história aqui em antena, e uhum, começa numa marquise da minha casa, uhum, nós os dois. uhum, E com o emissor que foi arranjado por um amigo do meu pai, que é uhum. o João Sabino. E ele lá arranjou um emissor e a gente, dentro da onda das piratas que se vivia na altura, lá fomos fazendo emissões desde as 9 até às 11 da noite todos os dias. Uhum. E depois a escola começou e acabou-se a brincadeira. Mas A Dona Clara ele- acabou com a brincadeira. acabou com a brincadeira a Dona Clara. Sim. Mas o que é certo é que depois a passagem por rádios daí do Barreiro e por rádios de Sesimbra foi o meu historial, foi esse, no fundo. Olha, episódios interessantes que se passaram na rádio, que te lembres, desde essa rádio, da Rádio Alerta que nós chamámos, depois Exatamente. pela Rádio Urbana, depois pela Rádio Uhum. Santiago, Maré Alta, Primeiro a Maré Alta, depois a Santiago. Mas exatamente. tenho imensas histórias ahm, que podiam aqui ser contadas em antena, mas há uma que é engraçadíssima, que é o facto de eu estar em antena sozinho na Rádio Santiago, e de receber telefonemas a dizerem-me que o emissor estava em mono. O emissor está em mono. O emissor está em mono. E eu, mas o emissor está em mono. Mas como é que é possível? Isto está-me aqui a sair estéreo. Como é que é possível que o emissor esteja em mono? O emissor não estava em mono. Era a agulha de um prato que estava em mono. Portanto, precisava de um toque num dos fios. No... E então um dos SL1200 tinha um problema com o braço da agulha e o emissor não estava em mono coisíssima nenhuma. Isto no tempo em que se passavam discos. Isto no tempo em que se passava vinil nas rádios, em que se fazia-se a passagem de publicidade com cassetes, que eram cortadas, portanto as fitas eram cortadas e depois as cassetes montadas. Enfim, uh, de lá para cá houve uma evolução enorme. E como esta outras. Não sei se queres contar como é que acabaram com a Rádio Urbana, Daniel. A Rádio Urbana teve duas partes, não é? Teve duas Exatamente, eu estou a partes, falar, não eu estou a é? falar como é que acabaram com a Rádio Urbana na primeira parte. Na primeira parte foi a 11 de abril de 1987, salvo erro, a um sábado, podem Não confirmar, sei. um sábado de manhã, em que os senhores da direção dos serviços radioelétricos, acompanhados por um agente da autoridade da PSP, bateram-nos à porta e perguntaram se era ali a Rádio Urbana, e nós dissemos que sim. Estava a decorrer um programa de manhã, já não me lembro qual era o programa, por acaso não me lembro do Daniel, programa de manhã. Daniel, eu tinha Lembras? saído 15 minutos antes. Pois. Mas não me lembro qual é o programa que estava a decorrer, não me Não lembro sei. da Também não grelha, sei. pronto. Mas sei que, pronto, e a partir daí disseram-nos que nós estávamos a interferir na- nas comunicações dos aviões da base aérea do Montijo, que tínhamos uma harmónica Harmónica. em 108.7 ou ponto 8, eu já não me lembro, Pois. pronto,
Uma harmónica aí, o que é uma harmónica? Ao fim e ao cabo, temos a frequência que é a normal e depois faz um somatório e aparece numa outra frequência mais à frente ou mais atrás. E então, Exatamente. com menos intensidade. Mas mesmo assim, para chegar ao Montijo, do Barreiro ao Montijo, naquela altura, com 25 watts era muito. Pronto. É certo. Os caças Fiat G91 E ouviam a Urbana. aterravam na baseira de Montijo ao som da Exatamente. Rádio Urbana de Barreiro. Exatamente. Para além disso, também nesse ano houve uma particularidade, uma coisa muito interessante, que os senhores da Rádio Urbana da Almada, não é? Existia uma Rádio Urbana em Almada, quiseram falar connosco. Quiseram falar connosco porque é que nós tínhamos o nome da Rádio Urbana e nós, pronto, na altura éramos todos muito jovens, então despistámos os senhores que não havia ali nenhuma rádio. Por acaso fui eu, cruzei-me com os senhores e não, aqui não há nenhuma rádio, não se chama Urbana. Ouvi falar nesta rádio e naquela, mas aqui não há nada, não. Ou já houve, ou já não há nada, e os senhores foram-se embora. Não sei quais eram as intenções, os senhores muito engravatados vinham falar connosco, nós éramos todos muito jovens e desencaminhei os senhores e fiz com que os senhores fossem para o outro lado, bater outra porta qualquer Claro. e a dizer que a rádio não era ali, era noutro sítio. Mas pronto, foi exatamente com a polícia, com a direção dos serviços elétricos, depois perguntar-me se havia um- uma caixa de cartão onde eles pudessem colocar. Das duas, uma, ou levavam um emissor com eles, ou colocavam o emissor dentro de uma caixa de cartão e selavam, faziam um embrulho, como fazem com os bolos, não é? Com as Exatamente. caixas de bolos, não é? E Exato. fizeram um embrulho e colocaram um selo a dizer DSR, que é a Direção de Serviços Elétricos, na altura, que Rádio estava Elétricos. agregado ao CTT, e, sim senhora, e então onde é que eu fui, o que é que eu fui desencantar? Fui desencantar uma caixa de papelão que os meus pais tinham, porque os meus pais faziam campismo, e era a caixa de papelão do fogão, o fogão com dois bicos, que os meus pais utilizavam quando iam para o campismo. E então eles meteram lá o emissor, selaram aquilo à volta, pronto, e ficou selado durante algum tempo. Depois o resto não podemos dizer, né? Essas coisas Exatamente. Eu acho não se podem dizer, que essas coisas. Tem que se embora meter já o... tenha, embora já tenha prescrito em termos legais, mas Sim, são coisas sim, que são sim, inconfessáveis. sim, sim, sim. Claro que passado O... uma semana ou duas, estávamos a emitir novamente. Pronto. Com Mais ou outro menos emissor, isso. mais ou menos isso. Depois tivemos uma segunda parte no Futebol Clube do Luso, com um pedido O... do Fernando, um senhor que se chama Fernando, nunca mais vi esse senhor, há mais de 30 anos que não o vejo, mas morava ao pé da sede do Luso Futebol Clube, no Barreiro, e foi através dele que houve um contacto com o Luso, em que o Luso deu-nos uma sala Enorme. enorme, sim, Enorme. uma sala com uma área enorme, em que fizemos um estúdio e que dávamos a dois passos, não é, de fazer uma cooperativa, mas houve para ali alguns desentendimentos e que aquilo não foi para a frente, pronto. E a partir daí a Rádio Urbana morre em finais de 88, não é? Dezembro de 88, não, já não me Não, lembro não. muito bem. Mais tarde. Portanto, 87, 88, não, ainda passamos a passagem de ano para 89, acho eu. Hum. E, sim, ainda passamos a passagem de ano para 89. Acho que sim. 89, então 89 foi na altura em que fecharam as rádios para a legalização. Nós tivemos. Em 89, as rádios fecharam em 89. Nós nunca fomos a concurso. Não, Nós não fomos não, a concurso. Não, não fomos a concurso. não fomos a concurso, não. Fechamos, mas elas. Pá, é uma questão de se ir à internet e procurar. Hum. Mas nós fizemos uma passagem de ano, porque Então foi. houve portanto, a rádio fechava às 11 da noite e a rádio fechava às 11 da noite para abrir às 10 da manhã do dia seguinte e eu fui fazer uma passagem de ano no Externato. Uhum. Fui tocar no Externato Manuel de Melo numa passagem de ano
E no dia 1 de janeiro meti-me a caminho da sede do Luso, só que ninguém abriu aquilo. E, portanto, ficamos sem emissão no dia 1, no dia 1 de janeiro, mas eu estava lá presente, só que ninguém abriu aquilo. Pronto. Enfim. E lembras-te da frequência da rádio? 105.4. Essa é a primeira vez, Essa é a primeira, mas a segunda por acaso não me lembro. A segunda era 101.7, 101.7, pois. que estávamos ali entre a orbital, que a orbital estava em 101.9 e a telefonia de Lisboa em 101.5. Ou seja, nós tínhamos mesmo o emissor virado para o Rio Tejo, estávamos com a antena no ponto, não era um ponto mais alto da cidade, mas estava em cima da sede do Luso, salvo erro com 12 metros, não era? Era. E não cobríamos tudo, mas chegávamos a Lisboa com Eu cheguei a ir. muita pinta. A Eu Lisboa. cheguei a ir. Sim, e cheguei a ir. E cobrimos o concelho, porque Uhum, eu cheguei a dar uma volta de carro com o João Soares. uhum. O que é que o João Soares fez? O João Soares foi ao limite do concelho, mesmo lá à Penalva, a Coina e a Penalva, E ouvia-se. às covas de Coina, mas ouvia-se, mas com uma bujarda que eu vou-te contar. Vê lá. Ouvia-se muito bem, é verdade. Por acaso nunca tive essa percepção. Não, nós quando começamos as emissões regulares, lembro-me que foi um dia à noite que eu fui com ele. E estávamos com 25 watts, não tínhamos Só com muito mais. 25 watts. Não Pois, tínhamos muito mais e aquilo, pronto, mas não tinha havia ali grande qualquer potência. coisa, ou aquilo refletia no Rio Coina e amplificava um bocado a onda. Essa Não sei, reflexão. mas eu tenho olha, fez-me chumbar o ano, o 10º ano. Fez-me chumbar o 10º ano, mas pronto, mas tranquilo, Aí a Dona Clara. porque foi. Não, ouve lá, foi tranquilo, porque há males que vêm por bem. Uhum. E foi o segundo 10º ano foi dos melhores anos que eu tive pá, na escola, portanto, Uhum. enfim. Olha, Olha, e na escola de Santo André, chegaste a fazer rádio lá na Rádio Escola, não? não, nunca Não. me meti lá não, nunca me meti lá na rádio escola. Os gajos perguntavam-me se eu queria, pá, eu não queria passar os intervalos a passar música, já Pois, estava. claro. Olha, o Zoom diz que, como é que é? Correndo contra o tempo, removemos o limite de 40 minutos na sua reunião. Pronto, isto deve estar Boa, quase a cair. sim, Portanto, não interessa. eu já te ligo outra vez, tá? Está bem, ok, então vá, até já, Até já, até já. até já. Mas acho que ainda está a dar. Está a dar, está. Tá, tá, então continua, Então continua. continuamos. Então quer dizer que, Então, e depois, a rádio urbana acabou e tu, Maré Alta, não, a Maré Alta também foi, não, ficou, sim, mas eu fui à Maré Alta. Eu a Rádio Maré ainda fui Alta. fazer, ainda fui fazer um ano à Maré Alta. Uhum. Em, Ainda fui fazer um ano à Maré Alta. em Sesimbra. Em Sesimbra, sim. E, epá, era, era tudo bem do melhor, não é? Mas a Maré Não. Alta tinha melhores condições que a Rádio Santiago de Sesimbra, não é? Na altura tinha. Pois, Na altura, mas era da noite para o dia. pois. Era a Rádio Santiago estava num resto de chão em Santana. Uhum. E, epá, e o apartamento era um apartamento que não estava adequado para ser uma rádio, não é? Uhum. Porque nem sequer o estúdio era numa sala enorme, nem sequer estava isolado, enquanto que tu, se bem te lembras, na Maré Alta, aquilo era uma casa, digamos assim, que tinha estúdio 1, regi, tinha estúdio 2 para gravação, tinha sala de imprensa e de reuniões, pá, tinha tudo. Tinha. E depois, em termos de equipamento, E era lembras-te do completamente. emissor da Rádio Maré Alta? O emissor, que eram dois. Sim, Eram dois emissores. É tinha um verdade. link. Mas o link era FM. O link era FM. O link era duas. Sim, sim. Portanto, eles tinham duas frequências.
Tu só conseguias, o emissor que fazia, portanto, que fazia de link entre os estúdios na Corredora de Santana e depois o Castelo, que tinhas apenas 2 votos, e depois, quando chegavas ao Castelo, tinhas lá uma sala, lá perdida lá no meio. No outro dia estive à porta Não dessa era uma sala. sala, não era uma sala, Não, era, era um barracão. Era um barracão. era um cubículo, parecia uma Cubículo. despensa, em que Era tinha um bidão daqueles de um bidão, gasóleo, exatamente. em que tinha um emissor lá em cima, mas o Tinha um emissor emissor. era bom, era daqueles Não, emissores italianos e com as não tinha. normas todas, nacionais e internacionais, era É tudo. verdade, é verdade. Tinha o emissor também que era 2 watts e depois tinha uma etapa de potência que era Sim, sim, de 500 watts, uma coisa sim. assim do Mas género. tinha uns estúdios belíssimos, por O acaso. estúdio era fantástico. Os estúdios eram muito bons, muito bons. Muito bons mesmo. Mas ao estilo antigo, ou seja, com regi e Com com regi e tudo, estúdio, sim, exatamente. sim. Exatamente. Para se fazer E emissão tinha tinham que lá estar dois dois. bons homens que faziam e que trabalhavam, que era o Luís Sénica, não era? E era O Luís Sénica e o Paulo Jorge. o O Paulo Paulo Jorge Jorge. Crespim. Ainda há Exatamente. pouco tempo estive com ele. Ainda há pouco Pois. tempo estive com ele. Estive com o Paulo Jorge. Mas, mas aquilo era o oásis tecnológico, conforme eu costumo dizer. Era fantástico, Um fantástico. investimento grande na altura, É verdade. investimento para uma rádio daquelas e a rádio E não e chegava não muito longe. ficou. E não Diz? ficou. E não ficou. Pois, Eu cheguei a ouvir a Maré Alta em Sines. Eles chegavam a Sines, pronto, pois, batia ali no mar, claro, pronto. claro, Chegavam a Sines, chegavam a claro. Porto Covo, Uhum. pronto, eles chegavam ainda chegavam um bocadinho ali para a Hum. Costa Alentejana. Mas foi uma pena não terem ficado porque o projeto em si era fantástico. Depois ficou a Sesimbra, não, a Santiago. A E hoje nem Santiago. sei hoje nem sei o que é que se Não, pretende fazer com na aquela rádio. altura houve uma contestação muito grande, nós sabemos disso e quem acompanhou este processo sabe que as cores dominantes em cada concelho ou com ligações ao poder central foram privilegiadas em relação a outras. Sabemos disso tudo. Sim, pode ter havido isso e com certeza que isso aconteceu e provavelmente é o normal, mas não tinha que ser o normal, não é? Não tinha que ser o Sim, normal tinha que ser era eu pelos para mim, projetos, não? exatamente, eu para mim aquela rádio tinha muito mais, para já tinha muito mais cariz, tinha muito mais caráter radiofónico, tinha muito mais Uhum. conteúdo do que na altura a Rádio Santiago. Mas isso é a minha opinião e vale o que vale. Porque depois ainda acabei por ir para a Rádio Santiago, não é? Uhum. Acabei, Não, eu acabei por ir. já vi um vídeo que O tu vídeo todo conseguiste, marado, exatamente, na um vídeo verdade. publicaste Nós isso no fizemos, Facebook, não foi? publiquei. Foi uma emissão completa que nós fizemos e, e gravámos a emissão toda e, epá, eu vou-te dizer, a, a filha do Paulo Marques, que é quem está comigo no vídeo, portanto o meu irmão estava a gravar, né? Ah, não sei. Ah, pronto, mas o Paulo, Não conheço. não conheces, mas o rapaz que está comigo no vídeo, que é o Paulo Uhum. Marques, a filha dele, Uhum. quando viu o vídeo completo, Yeah. disse, mas fazia-se rádio assim? Portanto, estás a ver? Pois. Portanto, os miúdos de hoje não fazem ideia do que é que se sofria para se fazer rádio, mas era uma. Não eh, sofríamos muito, porque era por amor à camisola, era voluntariado, exatamente, era por era isso que eu ia dizer. carolice, com algum É, amor por aquilo que se estava a fazer, não é? era isso que eu ia dizer, mas hoje em dia as coisas estão muito, mas muito mais facilitadas Sim, 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 com as questões sim. tecnológicas. Lembro-me muito bem, lembro muito bem que antes de haver todos aqueles cursos do CENJOR, do Centro Protocolar de Jornalistas, nós tínhamos, ouvíamos imensa rádio, ou seja, aprendíamos com os locutores profissionais, com aqueles que eram das rádios nacionais, e por vezes tentávamos imitá-los. Como é Sem que eles eles, faziam? Diz isto? sem eles saberem, ensinávamos imenso. Exatamente, exatamente. Sem eles saberem, Muito. ensinávamos imenso. Foi a ouvir muito rádio, claro que as técnicas no Senjor, alguns cursos que eu frequentei,
no Centro Protocolar de Jornalistas, claro que aprendi, aperfeiçoei muita coisa. Mas o que é certo é que aprendemos muito, como estavas a dizer, aprendemos muito a ouvir a rádio dos outros, não é? Esse nosso amigo que está aí no Facebook, que é o Adelino Gonçalves, que era o rei da rádio FM, não é? O homem da discoteca, o homem que lançou a Samantha Fox em Portugal, Mas é é? verdade. E Mas é verdade. que é um grande amigo da rádio, que hoje não sei onde é que ele está, mas esteve na Energia e por aí afora, mas era o nosso ídolo, é muito mais velho que nós, não é? E o Muito António mais Sérgio, velho. que já faleceu, não é? Já O morreu, já. homem da voz, o homem E do Lança-Chamas e do A Hora do do som da Lobo, frente. no Do Som som da da frente. Frente, da Rádio Exatamente. Comercial, exatamente. Uhum. Eu cheguei a ouvir tardes inteiras a Rádio Comercial. Com o Luís Hum, Filipe Barros também à mistura, que era Exatamente, uma coisa. exatamente. O Luís Filipe Embora não Barros. fosse muito o meu estilo, o Luís Filipe Barros. O meu Não, mas o estilo Luís sempre foi Filipe. mais o Rui Pego, o Mário Fernando, Porque é uma rádio mais calma, é uma voz e uma, mais e uma, pausada, uma, mais. uma voz mais colocada, enquanto que o Luís Filipe Barros lembra-me eu que ele era muito mais despachado a falar, muito mais, Era muito, mais tinha solto. muito mais ritmo, muito Era mais, mais exatamente, solto. mais solto e tal. E o Adelino Gonçalves era o meio termo. O Era, Adelino Gonçalves era. era. Eu ainda quando tu me disseste que ele estava no Facebook, eu pedi amizade, Uhum. agradeci-lhe depois o gajo ter-me dado e disse, olha, e conta nisto, isto não só é verdade, como aconteceu mesmo. Há um dia que eu, sabes, aquela coisa que nós tínhamos de gravarmos nas cassetes as músicas que passavam na rádio, e Uhum. andávamos sempre a rezar a todos os santinhos para que o- os animadores, os locutores, não Exatamente. falassem no meio das ruas, Exatamente. não falassem no meio das músicas. E então, eu telefone para a rádio comercial e era sempre a mesma história. Podia-me ligar ao estúdio, por favor, para a telefonista. Atendi alguém do estúdio. Naquele dia atendeu o Adelino Gonçalves. Atendeu ele e ele diz: sim, boa tarde. Assim, com aquela voz dele, não é? Com aquela voz número 25. Uma voz colocada, olá viva. É, exatamente. E diz: estou sim, boa tarde. Eu digo: olha, boa tarde, Adelino, como está? Bem, você não me conhece, mas eu vou-lhe pedir um favor. Você pode-me passar, por favor, a versão maxi single do Never Ending Story, do Limal? E ele responde-me assim: não está previsto, mas esteja atento. Epá, quando eu agradeci-lhe e o gajo passou a versão, a remix, que era uma coisa que a rádio comercial não passava, quase nunca, mas passou a remix, do princípio ao fim, e o gajo não abriu a via do microfone uma única vez. E o gajo disse: "Epá, eu não me lembro nada disso. É natural que não se lembre, mas eu tenho que lhe agradecer isso. Ao fim Claro, destes pá, 40 anos, já passaram 40 anos, pá, ao 40 fim destes anos. 40 anos eu tenho que lhe agradecer isso." E Claro, pronto. já passaram 40 anos, não é? E 40 Mas anos é muito era, tempo, não é? Mas mas era, o que é certo é que marcou, e tinha uma rúbrica muito interessante, que era a Rádio dos Outros, que era uma retrospectiva eu lembro-me das disso. emissões das rádios internacionais. Ou seja, giggles da América Latina, Era, giggles da América Latina, toda a América Latina, dos Estados Unidos, de Inglaterra, aquela coisa do CBS7, não sei quantos, por aí afora, e ele fazia um e mix com uma, aquilo, epá, e era uma coisa e brutal. uma que me ficou na memória, que era diretamente de Colômbia, Rádio del Pacífico. Exatamente, exatamente. Por acaso eu acho que tenho uma cassete com isso gravado. Vê lá Porque eu tu, gostava tanto disso que gravava essa parte. vê Por lá tu. acaso tenho que ver onde é que tenho as cassetes todas, porque queria passar isso tudo. Queres Queria passar passar. para E tenho digital, não cassetes é? de emissões minhas, que quando fazia gravava. Para depois ouvir exatamente onde é que eu errava, onde é que não errava. E Para corrigir, depois, exatamente. exatamente. Fazia isso tudo. Sempre fiz. Sempre fiz isso, esses registros todos. E às vezes não gravava na íntegra, a hora toda, só gravava as minhas intervenções. Uhum. Para aperfeiçoar, ver onde é que estava mal, é pá, errei aqui, não sei o quê, na próxima não erro. E depois escrevia para não errar, para ter ali uma parte, um guião, para não... O que é que eu vou dizer? Vou dizer isto assim, 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 assim.
Exatamente. E durante Nós algum éramos, tempo, diz? nós éramos, eu ainda hoje publiquei no Facebook, porque me apareceu como memória, como sendo uma fotografia muito comentada, Aquela da Rádio Urbana. da Rádio Urbana, sim, Sim. no estúdio Jornal de Seixalim. Uhum. E então, houve, houve alguém que me disse, não foi hoje, mas já me disse, que me disse assim, pá, o que é que estava escrito naquele papel? E nós éramos tão amadores que já tínhamos script e playlist para passar as músicas e anotávamos quase tudo. Sim, Anotávamos as músicas que sim, passávamos, anotávamos uma série de coisas, portanto aquilo sim. já era muito profissional Eram, dentro do amadorismo todo exatamente, eram que a gente métodos. vivenciava. É verdade, É uma grande verdade. é O que é que verdade. achas que vai ser o futuro, Daniel? O futuro da A rádio. rádio? Pois, claro. Não sei qual será o futuro. Já houve quem definisse como uma morte anunciada, que as rádios iam acabar em FM. Acho que já acabaram em alguns países nórdicos. O FM acabou, não é? E estão a fazer através de cabo, ou através de outro, de outro, de outra forma de receber a rádio. Não Uhum. sei se vão acabar ou não. Agora, através das novas tecnologias de informação e comunicação, temos um mundo de possibilidades e um mundo emergente de coisas boas e imediatas, uh, e com o passar do FM. Portugal não teve, infelizmente, não teve aquilo que teve na América Latina, que é a criação, a tipologia da rádio comunitária. Podia tê-la feito em Portugal e não fez. Podíamos ter rádios com pequenas dimensões e com um alcance mais curto do que uma rádio local. Podia-se redefinir um pouco a lei e ver o que é que se podia encaixar, não ser tão hermética a lei, com os alvarás muito fechados e com estas vendas absolutistas aos grupos económicos, que isso veio matar praticamente tudo. E podia haver a atribuição de alvarás por um curto espaço de tempo, 3 anos, 2 anos, 5 anos, a associações, a grupos comunitários, por exemplo, aos escuteiros, ao movimento associativo popular, que se juntasse 3 ou 4 rádios num conselho, ou 3 ou 4 associações num conselho, que pudessem estar à frente da rádio e a rádio ser uma coisa mais voluntária e não ser uma coisa para ganhar. Ou seja, tal como as associações têm, ao fim e ao cabo, as suas atividades, têm as suas práticas culturais e desportivas, os sócios vão lá, praticam, pagam a sua cota e as rádios podiam entrar por aí. Ou seja, o anunciante tinha uma cota, não é? O anunciante de uma empresa qualquer tinha uma cota, tinha um desconto dessa cota, era sócio da rádio, contribuía, e as rádios eram umas rádios comunitárias com 25 watts. Então, estavas a dizer há pouco, 25 watts cobria o Conselho todo do Barreiro. O Conselho do Barreiro não é grande, não estávamos numa cota muito alta, ou seja, não estávamos num sítio muito alto, mas o que é certo é que chegávamos a todo o Conselho e não era preciso ter 1000 watts, nem 500 watts, nem por aí fora. Claro que é ambicioso o mercado publicitário, né? Podemos ir buscar publicidade a outros sítios, mas se houvesse, por exemplo, neste momento, não tens, se nós formos a olhar para o panorama que existe na Península de Setúbal, que rádios é que nós temos e que rádios, e estava boa de programa, não é? Que rádios é que servem os conselhos, os 9 conselhos da Península de Setúbal e os 13 conselhos do Distrito de Setúbal, não é? Daniel, há uma coisa que eu tenho muita saudade, sabes o que é? Tu falaste nisso há bocado, na questão de alguns grupos de comunicação agarrarem tantas frequências. E, ao agarrarem as frequências, eles ah, matam os programas de autor, matam o contacto com o povo. Eu, há uns tempos atrás, eu acordei cedíssimo e houve qualquer coisa, pá, bateu-me e fui ver o Radio Garden, que é uma plataforma que espelha, portanto, as rádios a nível mundial. E eu fui calhar na Rádio Porto Alegre. E a Rádio Porto Alegre tem um programa às 7 da manhã, em que as pessoas entram em antena
telefonam para lá, entram em antena e pura e simplesmente naquele dia estavam, portanto, as pessoas estavam a ditar poesia em antena, percebes? Nota-se que o auditório é um bocadinho mais, com uma idade um bocadinho mais avançada, mas estavam a ditar poesia para o locutor, para o animador. Digo-te, epá, tive mesmo quase, só que ele depois fechou a linha, mas tive mesmo quase para telefonar, só para dizer, olha, parabéns, porque é uma coisa que eu tinha saudades de ouvir, e não ouço isto desde meados dos anos 90. Desde meados dos anos 90, que quando eu estive na rádio, na Maré Alta, já na Santiago já não se fazia isso. Na Santiago fazia-se uma coisa diferente, mas pronto. Mas não se põe o ouvinte em antena. Correm-se riscos, correm, mas eu acho que é uma coisa que se perdeu e que devia de voltar. A outra coisa são os programas de autor. São quando nós temos um projeto de um programa, queremos apresentar determinado estilo de música, provavelmente determinado âmbito cultural ou social que mexa com a sociedade e as rádios pura e simplesmente não têm espaço para isso. Não, olha, as rádios têm espaço para isso, é aquilo que estás a dizer. As rádios têm tipologias, como tu sabes. Não estou a dar nenhuma novidade, tu sabes tão bem como eu que as rádios têm tipologias. Há rádios mais populares, há rádios mais elitistas, há grupos mais fechados, mais abertos, há rádios para classe A, classe B, classe C. Eu trabalhei em várias rádios dos níveis do estatuto mais alto, mais baixo, por aí fora. E o que é certo é que o que tu estás a falar é o que devia ser as rádios. As rádios locais deviam ser isso mesmo. A comunicação imediata, ou seja, a comunicação com o sítio. Ou seja, eu estar num sítio qualquer, porque a rádio devia ser, eu devia transportar o microfone para a rua, para o centro, para a praça municipal e conversar com todos os feirantes, com todas as pessoas que estão no mercado, desde o presidente da Câmara até ao vereador, até por aí afora, conversar com os lojistas, conversar com toda a gente, conversar com as escolas, conversar com as coletividades. Esta é a verdadeira essência da rádio comunitária, da rádio local. Ou seja, é por aí que nós devemos ir. E é por aí que se ganha público e é por aí que se ganha também anunciantes. Claro que agora estamos neste efeito pandemia, o mercado aposta noutros segmentos e noutros setores da comunicação e que chegam mais longe e já não está a ser tão utilizada a rádio para publicitar determinadas coisas. Mas o que é certo é que ainda vamos vendo, nas rádios nacionais, vamos vendo a publicidade por aí fora. Mas isso é uma tipologia de uma rádio verdadeiramente local, com ligação à população, ou seja, ouvir o que é que a população tem para dizer. E há uns anos atrás há um estudo antropológico que foi feito pelo ISCTE sobre um programa que era chamado Ó João, que era um programa de uma rádio de Bragança, uma rádio mesmo que falava com os pastores. E era às 6 da manhã, eles estavam todos a falar diretamente para a rádio, 2 e 3 ao mesmo tempo. E o locutor intervinha com eles, e eles ou diziam poesia, ou dedicavam qualquer coisa. E isso é uma rádio, ao fim e ao cabo, é uma rádio comunitária, uma rádio local e está a trabalhar para as suas gentes. Como tu estavas a dizer, a Rádio Porto Alegre está inserida, tem uma cidade, mas chega a todo o distrito de Porto Alegre e chega, entra em Espanha, vem até Évora, vai quase até a Montemor. É uma rádio com alcance e está agregada a um grupo económico na área da comunicação que tem mais 2 ou 3 rádios, pronto. E tem alguns programas de autor e com alguma dimensão. Mas isto é um caso raro, Daniel. Mas é por aí que se ganha, porque eles têm muita publicidade e têm muitos ouvintes naquela região. Portanto, aquela situação das rádios locais estarem a imitar as rádios nacionais, eu quando era mais novo achava piada, porque nós éramos mais novos, imitávamos ao fim e ao cabo os grandes locutores das rádios nacionais. Mas depois é uma imitação barata, não é? Ou seja, a rádio tem que ter identidade própria.
E essas rádios começam a ter identidade, a sua identidade, ou seja, não copiar exatamente o que os grandes fazem, mas nós, olha, nós como somos a alternativa, ou seja, fazemos algumas coisas que as rádios nacionais fazem e que as rádios locais fazem, mas a alternativa não é uma rádio local, não é uma rádio nacional, é uma rádio alternativa que nós podemos inventar e criar tudo aquilo que tiver ao nosso alcance e que seja fora da caixa. Ou seja, podemos definir a nossa identidade como nós queiramos que seja da melhor forma possível. Imaginar é aquilo que nós achamos que tem, que seja pertinente e que seja, ao fim e ao cabo, para o nosso público. Aliás, nós ainda não temos muito bem definido quem é o nosso público. Sabemos que, neste momento, existe muita gente a ouvir a rádio, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e quer no Brasil. Pronto. E em Portugal também. Mas estamos a subir da audiência e cada vez temos mais pessoas a ouvir. Eu pelo menos penso assim, as pessoas para ouvirem música vão ao YouTube e ouvem música. Para ouvirem um programa de autor, com as músicas que tu passas, que são mixadas, um programa de autor, tem aquela escolha e eu acho que deve ser com a assinatura e são aquelas sugestões e até podes falar sobre aquilo e sobre aqueles autores. Agora, para passar música, vamos ao YouTube e ouvimos. E a rádio é para ter a palavra falada, é para nós falarmos, para nós comunicarmos, para nós entrevistarmos, para nós dialogarmos, para nós ouvirmos a opinião do A, B, C e D. Portanto, é a tipologia que cada um, e eu não critico tipologias. Mas vais para o interior, vais para o interior, ali para o distrito de Viseu ou qualquer coisa, e à volta de Viseu, a partir de nelas, aquilo que tu parece que ouves são rádios internacionais de grande gabarito, que têm jingles de estação fantásticos, que têm vozes fantásticas também, sejam elas masculinas, sejam elas femininas. E o que acontece é que tentam imitar aquilo que são as rádios, as rádios de nicho, no fundo, não é? Portanto, rádios mais musicais. Dou-te um exemplo, a Estação Diária de Nelas. A Estação Diária de Nelas, tu olhas para aquilo e dizes, sim senhor, isto é uma belíssima rádio. Sim senhor, mas pronto, mas o que é que aquilo traz de mais? A música é a mesma, a música é a mesma, portanto, não traz nada de mais. Enquanto que eu, privilegiando o programa de autor, nem que seja a passar música e a dizer as suas larachas ou a dizer aquilo que tem para dizer ao mundo, não é? Em que o animador, o locutor, diz aquilo que tem para dizer ao mundo. Isso para mim faz muito mais sentido. Isso para mim dá um caráter vinculativo muito maior à rádio e na sua ligação com o ouvinte. E faz muito mais sentido. E eu acho que devia de ser esse o futuro. Daniel. Não sei se será o futuro, não sei se será o futuro, não sei. É aquilo que eu acho que devia de ser. Mas se nós formos medir a audiência dessas rádios, se calhar não temos muita audiência nessas rádios, porque o debitar música, hoje em dia, só se for música para pessoas que não tenham acesso a um telemóvel ou um MP3 ou outra coisa, não é? Porque se for aquela geração que já tem um MP3, já tem um telemóvel em que consegue ouvir música, não está a ouvir a rádio, está a ouvir outra coisa qualquer. Hoje os conteúdos, sabes, a grande batalha, e um dia podemos falar sobre a batalha dos conteúdos. O grande problema das rádios locais, e por isso mesmo eu vou-te dizer, a Alternativa Rádio, antes de ser a Alternativa Rádio Estação, era a Alternativa Rádio Produção, ou seja, eu mais o Carlos Carvalho produzíamos conteúdos e distribuímos pelas rádios locais a nível nacional, de norte a sul do país, incluindo ilhas, e chegamos a ter programas em 50 rádios locais a nível nacional. Não é? Portanto, o grande problema dessas rádios, não é? Elas não nos pagavam nada, mas a nossa ideia aqui era poder levar alguma publicidade a essas rádios. Ou seja, nós irmos pescar algum dinheiro através da publicidade que ia nesses conteúdos, nesses programas. As rádios, inicialmente, e nunca chegámos a receber nada dessas rádios. Também nunca chegámos a ter publicidade. O
que é certo é que essas rádios aceitavam, em 50 rádios chegámos a ter o Gira Latina, o cardápio, as soluções práticas, e mais duas ou três rúbricas. E todas as semanas mandávamos para essas rádios através do e-transfer, mandávamos para as rádios, descarregavam e passavam. E eles confirmavam e divulgavam o folheto, o flyer. Não só rádios online, não é? Como rádios em FM passaram, olha, nomeadamente a Rádio Nova Antena, que está no Alentejo, a Rádio de Campo Maior, por aí afora, as rádios todas do Alentejo chegaram a passar e as rádios também, rádios online também na área de Viseu e na área da Guarda. Muitas rádios dessa zona passaram muita coisa nossa, na alternativa rádio. Portanto, o grande problema é ter alguém que se senta a um computador ou se senta um pouco e vamos lá escrever aqui um programa, vamos lá construir um programa do início ao fim. Vamos lá ver o que é que o público quer, o que é a população onde a rádio está sediada, o que é que esta população quer. E não havia reflexão e não há reflexão sobre isso. Como tu estás a dizer, que as rádios passam música a metro, não é? São playlists e vai lá o locutor. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de tal e tal. Passou o Zé Maria da Esquina, mais agora o Pincel, e a seguir vamos ouvir o Eric Clapton no Zé do Bacalhau. E é por aí fora. E passam 4 músicas e metem um jingle. Boa tarde, são 4:30. Acabou. E isso eu fiz continuidade. Isso é chamado continuidade. Eu fiz isso em algumas rádios, como tu sabes, não é? E isso para mim, enlatados, charutos, o que é? É ter ali, hoje com este aparelho que nós temos na Alternativa Rádio, temos programas ao vivo, mas muitas das coisas são gravadas e são colocadas, Exatamente. não é? Como é evidente. Agora, o que é mais interessante é a interação entre o ouvinte, não é, e o locutor. E o locutor, exatamente. Diz lá, eu já estou a falar muito, fala tu. Não, Daniel, olha, eu acho que a emissão do Dois Dedos de Conversa Avulsa já vai um bocadinho longa. Não sei se isto Sim. vai por 1 hora, enfim. Bem, 1 hora e 9 minutos. Olha, estás a ver? Vamos lá ver se não tens que cortar nada. Olha, Vamos cortar, certamente. Daniel, Diz. se Tens que calhar ir. fechamos, sim, se Sim. calhar fechamos esta Amanhã há comemoração mais. do Dia Mundial da Rádio Uhum. com a informação de que atualmente em Portugal, tanto continental como nas ilhas, existem 386 estações de rádio de transmissão hertziana e que não existe um controle sobre o número de estações que transmitem apenas e tão somente pela internet. Não existe porque é fácil criar-se uma rádio na internet hoje em dia e distribuir música e conteúdos pelos amigos. Daniel, feliz Dia Mundial da Rádio. Feliz Dia Mundial da Rádio. Um abraço. Até breve, Daniel. Até breve.